20% do que você faz representa 80% do seu resultado. Então, para você ser um gestor de uma empresa, você tem que conhecer todos os setores da empresa. Não tem como cobrar o que você não sabe. É injusto você tratar de forma justa quem te paga valores diferentes. Fala, comandantes! Hoje nós estamos aqui com um dos nomes que é responsável pela estrutura e estratégia da Command System, Jean. Um prazer estar aqui Prazer é meu, com você. Né? Eu tô do outro Obrigada, lado, né? por ter aceito o nosso convite. Hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre gestão na prática, tá? Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo. Fique até o final, que eu tenho certeza que vai ter muita informação bacana para você. É isso aí. Jean, para a gente começar de forma bem direta, queria que você explicasse para a gente o que é a gestão. Pois é, muita gente acha que gestão é você mandar nas pessoas, ou então você fazer tudo, ser o super-homem do seu negócio, né? Você abraçar tudo, ou até mesmo a galera nem faz gestão, a maioria dos empresários não fazem gestão no negócio deles. Tá? Mas gestão nada mais é do que você efetuar o controle da sua empresa, mas de forma inteligente, né? Gestão é você controlar o seu negócio de forma inteligente, os seus negócios de forma inteligente. Então, a gestão, e existem vários tipos de gestão dentro do seu negócio. Então, existe gestão de pessoas, gestão do seu capital financeiro, gestão da parte de vendas, de processos internos da empresa, enfim, né? Existe gestão de muita coisa e você vai gerir todo esse ecossistema dentro do seu negócio. Entendi. E como é que o gestor ele sabe que está no caminho certo? Bom, para ele saber que está no caminho certo, ele precisa de indicadores. Não adianta você dizer, achar, né, no achismo, né? Eu uso muito aquela frase que eu gosto muito, inclusive, que é: em Deus eu confio, o resto me traga números. Né? Então eu preciso de indicadores, de KPIs, né? Preciso de dashboards. De métricas, de né? métricas, exatamente. E inclusive de cada setor. Porque imagina um médico que precisa avaliar o paciente. O paciente está lá deitado na maca, na cama, e o médico vai avaliar ele. Só que para ele poder avaliar, ele tem que ir lá e abrir o paciente toda a vida que for avaliar. É sofrimento, né? Demorado, é sofrimento, é desgastante. Da mesma forma a empresa, você não pode simplesmente ir lá e ter que abrir o paciente. Você tem que ter um indicador lá, um painelzinho lá, um exemplo do paciente, um painelzinho lá que você olha, já vê a métrica, como é que tá aqui a respiração, te traz clareza, batimentos né? cardíacos. Exatamente. Eu já vejo aqui, opa, tá, esse aqui tá ok, vou pro próximo. Entendi. E a mesma coisa funciona na parte de gestão de pessoas, de processos, de empresa. Você precisa ter indicadores em cada setor. E aí, com os indicadores principais, né, os KPIs, você identifica lá como é que tá a temperatura daquele setor. E aí você toma a decisão ou não. Opa, essa temperatura aqui não tá legal, deixa eu entrar aqui. Aí você começou a analisar de forma sintética, você vai entrando na forma analítica dentro do processo, dentro daquele setor específico, e vai identificando quais são os gargalos para poder corrigir. Entendi. A gente falando sobre gargalos, né? Você poderia me dizer qual é o maior desafio para gerenciar, para ter essa gestão? Qual é o maior desafio? Depende de onde sua empresa está. Por exemplo, se sua empresa está na infância ainda, que é quando você está começando o negócio, o seu maior desafio é vender. Você tem que vender porque você tem que... Precisa ter o capital, né? Precisa pagar as contas, você precisa ter uma empresa consolidada. Então, vendas é o seu maior desafio quando você está na infância. Só que quando você chega na adolescência, vai partindo para a fase adulta, aí o teu maior desafio é processos e pessoas. E a maioria dos empresários, eles esbarram disso aí. Eles não conseguem ir para a fase adulta porque na adolescência é onde dói. Porque antes, no começo, ele sabia vender. Ele sabia vender, ele fazia tudo sozinho, então ele não tinha dor de cabeça, não precisava contratar gente. E quando contratava era uma, duas pessoas, ali no máximo, ele não tinha problemas. Só que a empresa dele cresceu o número de funcionários, cresceu o número de clientes, cresceu o número de processos, de coisas que acontecem na empresa. E aí é onde começa o gargalo, que é onde ele não tem a expertise, não tem a experiência, né? A sabedoria de gerir pessoas e gerir processos. E aí é o gargalo que entra, pessoas e processos. Né? Primeiro você cria os processos, e depois você implanta as pessoas nesse processo. Não existe empresa grande sem processos bem definidos. Mas existe só o que tem a empresa pequena sem processo, que é a maioria, infelizmente, a maioria dos empresários. Então, dependendo de onde a sua empresa está, geralmente o maior gargalo são pessoas A maioria das pessoas, elas se perde para implementar um processo. Teria alguma base para iniciar,
os pontos principais para poder começar a implementar um processo? Pronto. Como um empresário, você, melhor do que ninguém, conhece o seu negócio. Né? Você, melhor do que ninguém, conhece ele. E você conhece, provavelmente, cada setor do seu negócio. Então, a melhor forma de você fazer isso é você primeiro entrar naquele processo, você executa ele, melhora ele. A gente roda uma coisa que a gente chama de PDCA, né? Que é a melhora contínua que você utiliza. Tá? Você melhora ele, aquele processo, deixa ele validado, validou, aí você entra com outra operação, que é o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, que você vai criar o quê? Uma documentação operacional de como aquilo deve ser executado. Então você validou o negócio, criou a documentação, agora você traz a pessoa. Você coloca a pessoa para fazer o que você fazia naquele setor. Entendi. Né? E como é que a pessoa vai saber como fazer aquilo? Você vai ensinar e você vai ter o POP lá, o Procedimento Operacional Padrão, de o que ela deve fazer. Entendi. Tem um perfil ideal? Eu consigo identificar um perfil ideal para implementar na minha empresa? Eu vou já chegar nessa questão de perfil de pessoas específica para cada setor, isso é importante sim. Mas continuando a parte dessa questão do POP. Então você executou lá, a pessoa, colocou a pessoa para fazer, uma coisa que o empresário acha, e ele, inclusive, ele fica muito frustrado, é que ele acha que a pessoa, o funcionário dele tem que fazer igual ou melhor do que ele. Quando, na verdade, não é. Na verdade, inicialmente, principalmente, vai fazer pior do que você. E tá tudo bem. Você está delegando. Você precisa soltar. Você precisa delegar aquilo. Tá? Você não pode centralizar os processos. Não pode, porque você limita o crescimento do seu negócio. Você não pode fazer isso. E agora, falando que você me perguntou, né? Perfis. Existem perfis específicos para cada setor da empresa? Existe. Inclusive, quando a gente vai contratar alguém, a gente faz uma análise comportamental, um site, eu até vou deixar, pode deixar na descrição pra gente, né? Esse site que você faz a análise comportamental da pessoa. Por quê? Existem perfis comportamentais que são específicos, né? Que se dão melhores naquele setor. Por exemplo, uma pessoa que seja uma pessoa mais comunicativa, talvez ela se dê bem na parte de vendas. Sim, com certeza. E geralmente, uma pessoa muito comunicativa, ela não é boa no escritório lá, sentada na cadeira, escrevendo, organizando pastas. Geralmente, ela não é boa nisso. Ela é boa em comunicação, em vendas, em network com a galera e tal. Já o contrário também ocorre. A pessoa não é boa na comunicação, mas ela é uma máquina da operação. Na organização, na parte técnica. Então, você precisa identificar qual é o perfil daquela pessoa e onde ela se encaixa melhor na empresa, que é uma das funções do gestor. É identificar exatamente o que a pessoa é melhor e fazer aquilo brilhar dentro dela no negócio. Entendi. Falando também de pessoas, uma coisa que ocorre muito nas empresas no geral são os conflitos. Como é que o gestor ele lida com os conflitos? Conflitos. Bom, cada pessoa tem seus problemas e tem sua visão de mundo. Eu tenho minha visão de mundo, você tem sua visão de mundo. Sim. Né? E aí, conflitos. Quando eu tenho um conflito contigo, eu tenho meu objetivo lá, o que eu acho que deve ser, e você tem o que você acha que deve ser. Eu acho que eu mereço, você acha que merece. Né? E aí entra o gestor no meio, porque ele vai precisar avaliar, né? medir, e muitas vezes tomar a decisão para um lado ou para o outro, ou para nenhum dos lados. E aí ele precisa avaliar. Peraí, inclusive o gestor precisa, além disso, não é só ser justo, ele precisa parecer justo para o time. Ou seja, que às vezes você pode tomar uma decisão, o outro não gostar. Só que ainda assim, você tomando a decisão, você deve... é obrigado a fazer isso? Não, mas você deve fazer como gestor, justificar a sua decisão. Sim. Então, tá aqui Kelly e eu, a gente conversando e a gente viu e eu disse, não, Kelly, não vamos fazer assim. E aí eu falo, por isso. Porque assim não funciona, por isso. Muitas vezes você vai aceitar, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Só que até antes de você tomar essa decisão, é importante que você escute a outra pessoa. Então escuta, o que ele tem a dizer? Tá, Kelly, por que você acha que deve ser assim? Entendi. Então a Aí característica ela vai falar, eu vou, não, assim não funciona, assim funciona. A gente vai conversar, que é muito importante também nisso aí. Mas na decisão, tomar decisão, o gestor tem que tomar decisões difíceis, tá tudo bem. E a decisão, ela não importa se você vai gostar ou não, o importante é ser o melhor para a empresa. Entendi. Você já teve, como gestor, que tomar alguma decisão difícil, assim, que lhe marcou? E se você puder citar o exemplo para a gente? Mas sim, isso acontece todo dia, na verdade, quase todo dia. Né? Quase todo dia a gente tem que tomar decisões diárias, seja com clientes, às vezes você tem que demitir um cliente porque ele não se encaixa com
com a sua cultura da empresa, a sua operação, né? Acontece também com o funcionário, você ter que, infelizmente, se desligar ou até mesmo chamar para conversar e ter uma conversa mais dura com ele. Sim. Isso acontece direto, tá? Então, faz parte. O gestor não pode ter medo de conversas difíceis, não pode. Não pode correr disso. Inclusive, não pode correr de responsabilidade, né? Se tem um culpado pelo sucesso, pelo fracasso da sua empresa, é o gestor. É justo. Entendi. E uma coisa também que eu queria te perguntar, que acontece bastante nas empresas, é uma equipe desmotivada. E aí, como é que o gestor ele faz para motivar a equipe? Sem parecer também aquele gestor que é amigo de todo mundo, que é bonzinho. Coach, né? Parece gestor coach. Então, como é que o gestor faz isso? Tá, vamos lá. Bom, cada pessoa se motiva de um jeito. Na verdade, as pessoas se movem por evitar a dor ou conseguir prazer, né? E aí você precisa saber, por exemplo, o que move a outra pessoa, né? Claro, motivar a equipe. Motivar a equipe entra pequenos detalhes que fazem grande diferença no negócio. Por exemplo, você tratar bem teu time se sentir escutado, se sentir ouvido, se sentir valorizado. Ajudar teu time a crescer, não só dentro da empresa com relação a cargos, mas também com conhecimento. Sim, Né? Com valorização salarial, porque quer queira, quer não, todo mundo precisa, quer dinheiro também, e é necessário, né, nesse mundo. E também a questão humana ali, você vê a questão humana das pessoas, né? E isso faz... e também uma cultura que você implanta de cima para baixo, você ser esse cara, que aí teu time vai se espelhar em você. Ser o exemplo, né? Exatamente. O gestor precisa ser o exemplo Exatamente, porque se o dono da empresa faz, por que o colaborador vai fazer? Sim. Não vai fazer, não faz sentido, não esquece isso, né? E aí você faz isso, passa para os seus líderes e teus líderes passam para o time e isso vira uma cultura na empresa. Então, a motivação vai muito na cultura da empresa. Se a empresa tiver uma cultura, e aí parte do líder, como eu falei, motivadora, que olha para o time, que não seja só mais um número, porque nas empresas geralmente o colaborador é só mais um número. Sim. E a pessoa sente que só tem que fazer aquele seu trabalho, ali, fazer o seu meio termo e ir para casa, né? Não, é o que a gente faz aqui. A gente tenta, da melhor forma possível, fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem acolhidas dentro da Command. Vai formando, desenvolvendo protagonistas, né? Exatamente. Inclusive, a gente fez 15 podcasts, né, com boa parte do nosso time aqui, ou seja, valorizando o time, mostrando, ó, tá aqui, pessoal, vocês conseguem, a gente consegue fazer isso. Isso é uma forma de você motivar seu time. Nem eles sabiam que conseguiam, mas conseguiram. Sim. Né? Dando continuidade, né, o que a gente estava já conversando, o que vem primeiro, Jean? Um time forte ou uma boa gestão? Bom, primeiro vem uma boa gestão. Porque você montando uma gestão muito boa, aí você vai construindo um time forte. E, claro, passa muito pela contratação, né? Passa muito pelo time, pelas pessoas que você está trazendo. Só que a cultura é muito forte. Qualquer ambiente que você esteja, o ambiente sempre vence. A cultura sempre vence. Então, se você tem 5 amigos, 4 deles... Isso é a média Isso é a média delas, né? Isso é um fato que é totalmente verdade. Isso também ocorre dentro da empresa. Se a cultura da empresa é uma cultura motivadora, uma cultura de bater metas, de ir para frente, ir para cima e tal, vamos para cima do negócio mesmo, vamos vender e tal, as pessoas que entram, elas se adaptam à cultura. E quem não se adapta, ela acaba saindo. E quem é que faz a cultura? O gestor da empresa. Né? Ele traz a cultura para o time abraça e vai embora. Então, primeiro vem uma boa gestão, depois as pessoas, gestão de pessoas. Porque as pessoas vão entrando e vão fazendo parte daquela cultura, como eu falei, o ambiente sempre vence, sempre. Entendi. E se a gente fosse definir a gestão em 3 pilares, quais seriam os 3 pilares da gestão? Tá. Pessoas, processo, produto. Se você quer ter uma empresa de sucesso, então, pessoas, processo e produto. Você tem que ter pessoas que se encaixem no seu negócio, no seu processo. Sejam alinhadas à cultura? E alinhada à cultura. É claro que, por exemplo, existem tipos de negócios que você precisa de pessoas mais eficazes, pessoas mais competentes, e tipos de negócios que não precisam de pessoas tão competentes para aquilo. Vou explicar. O nosso negócio, que é uma software house, por exemplo, a gente precisa de gente que tenha competência para a nossa operação. Nós precisamos de camisas 10. Então, a gente procura sempre camisas 10 para o nosso time porque nós lidamos com conhecimento.
com tecnologia. Sim. Então a gente precisa de pessoas assim no nosso time. Mas, por exemplo, uma hamburgueria, sei lá, o Burger King da vida, o McDonald's da vida, ele não precisa de pessoas excepcionais. O que ele precisa é de processos excepcionais. E no caso deles uma grande empresa é feita de métodos, processos excepcionais, executados por pessoas simples. Então, no caso deles, o segredo é o processo. No nosso caso, o processo é um grande segredo, mas também pessoas. É muito importante isso. E aí vem o produto, porque também, beleza, você tem uma gestão boa, tem processo bom, tem boas pessoas, mas não tem um bom produto, ou um produto que não seja conhecido, você não vende e você não tem como manter toda a estrutura. Então, pessoas, processo e produto é o que faz o negócio andar. Entendi. Então, para a gente hoje que trabalha com tecnologia, que é um ramo que muda, como é que o gestor ele se organiza diante disso? Pois é, ainda mais com a IA agora, né, e com várias ferramentas que surgem no dia a dia, se você não tiver um foco de longo prazo, você fica doido, você fica correndo que nem um piro doido aqui. Você vai tentar isso aqui, tenta isso aqui, vai pra lá, volta e daqui a pouco você não faz nada, vira um pato, né, que nada, voa e no final não faz nada. Tá? Então, foco de longo prazo a gente precisa ter. Né? Eu quero investir em uma nova ferramenta, em um novo processo do meu negócio aqui. Tá, então, primeiro rode um MVP, né, que é o produto mínimo viável ali, para ver se faz sentido. Se funcionar, aí você começa a investir. Né? E no nosso caso aqui, tem a IA, que tem várias soluções, várias ferramentas que surgem no dia a dia. A gente precisa validar e ver se aquilo faz sentido ou não para a gente. Porque senão, toda ferramenta nova que aparecer, a gente for usar, a gente vai ficar doido, não vai sair do canto. Sim. Não vai ter um objetivo. Então, nesse caso, o segredo para você não endoidar com isso é você ter uma meta de longo prazo. Então, e aí, sempre ali um objetivo. Perfeito. Jean, você acredita que o gestor, ele deve se envolver diretamente no processo ou ele deve deixar mais para as pessoas? Ele deve delegar mais ou ele deve se envolver mais? Vamos lá. Aí depende, de novo, do tamanho do teu negócio. Se o teu negócio tem pouca gente, é você mais 2, 3 pessoas, você tem um negócio, né, que é que você faz tudo, é o super-homem do negócio. Se isso ocorre, você faz tudo. Você valida tudo, você tem todo o contato com o cliente, tudo. É com você. Tá tudo bem. Essa é a fase da criança, você está começando um negócio. Se você está assim, há 2, 3 anos, você tem coisa errada no seu negócio aí. Tá? Porque você também não pode passar tanto tempo nessa fase. É uma fase que é temporária. Começou ali, começou a crescer e vai para a próxima, que é a adolescência. Que é quando você tem pessoas. Adolescência, a fase adulta. E aí, quando você tem pessoas no seu time, você precisa montar 3 pilares dentro do seu negócio, estruturar isso. O primeiro pilar é você tem, dentro de uma empresa, você tem um nível estratégico, tático e operacional. Né? E o nível estratégico é o dono da empresa, geralmente. É ele que valida o negócio, ele que olha as estratégias, olha como é que o concorrente está fazendo as coisas, olha se tem alguma novidade de mercado, traz essa novidade para cá. E aí você tem o nível tático. Então, o nível tático são os seus líderes, né? São os gerentes, por exemplo, que você traz aquela estratégia que você elaborou para o teu nível tático, valida com eles, e eles executam com o próximo nível, que é o operacional. E aí o pessoal do operacional, o tático, vai garantir que a operação ocorra. Então, porque se você tem gerentes, e aí se você, por exemplo, tá, você está no nível tático, através do gerente vai dar ordem diretamente para o teu time operacional, você cria um buraco tático, porque não vai ter ninguém para garantir que aquilo seja executado. Sem falar que você tira toda a moral dos seus líderes. Né? Não tem para que ter líder, já que você está sendo líder de tudo. Entendi. Então, realmente tem muito empresário que tem essa dificuldade de soltar, né? Porque cria a empresa como um bebê que viu nascer, caminhar. Então, é o emocional também. Falando um pouco sobre o emocional do gestor. O gestor, é claro, é a criança dele, né? Ele criou aquela criança, então ele tem dificuldade de soltar aquilo ali mesmo. Né? Ele tem dificuldade de confiar nas pessoas, de as pessoas executarem aquela função igual ou melhor do que ele. Na maioria das vezes não vai executar e está tudo bem, desde que você não delegue o que mexa ponteiro na sua empresa, dependendo do tamanho do seu negócio. Vou dar um exemplo. Se você tem um supermercado, você pode delegar, por exemplo, financeiro. Se o seu supermercado fatura 1 milhão, sim, por exemplo. Sua esposa pode fazer isso, você pode contratar alguém para fazer isso, para lançar o financeiro, fazer o controle do financeiro.
O financeiro, ele mexe ponteiro, faz seu negócio crescer, assim, vender mais, por exemplo, não faz, mas ele organiza seu negócio ali para te dar um resultado. Agora, compras. Em um supermercado, o segredo é a compra, não é a venda. Eu posso delegar isso para um funcionário só quando você estiver faturando muito bem e tiver um comprador realmente, olhe lá. Porque compras mexe ponteiro. E se compra mexe ponteiro, eu não posso delegar, eu tenho que executar aquilo, porque tudo que mexer ponteiro no meu negócio, eu não delego. O que eu até posso delegar, mas eu tenho que acompanhar de muito perto. Agora, que não mexe ponteiro, eu delego, eu solto, vai lá, faz, executo, contrato alguém que faça, porque aí eu vou focar no que realmente é importante para o meu negócio. Então, o gestor tem que pensar, cara, o que mexe ponteiro no meu negócio? É nisso que eu vou concentrar as minhas energias. Isso. É aquela regra do princípio de Pareto de 80-20, né? 20% do que você faz representa 80% do seu resultado. Então, foca onde mexe ponteiro, que são os 20% de coisas que precisam ser feitas no negócio. E você não pode ser um dono, um líder de empresa ali, onde você é aquele é o piloto do avião lá que está servindo um cafezinho para a galera. Você confiaria que ali no avião, você está lá no avião, de repente o piloto chega servindo um cafezinho para você? Quem que está pilotando o avião? Não confiaria minha vida a isso. Pois é. Então, outra coisa que a gente foca muito, por exemplo, nossos líderes, eles sempre trazem problemas. Inclusive, é uma dor que talvez o empresário tenha, que é o seguinte, ó, beleza, eu tenho meu gerente aqui, meus gerentes, só que, cara, qualquer problema ele vem falar comigo. Ele não consegue resolver sozinho. Essa é uma dor que o empresário tem. E por que isso ocorre? Justamente porque ele te pergunta e você responde. Entendi. O que você tem que fazer, né, nesse caso? Beleza, o teu gerente veio falar com você, pedir uma ajuda lá, você vai identificar. Eu até uso a analogia do barquinho lá. Cara, esse problema, ele tá na parte de cima ou de baixo da água no barquinho? Porque se for na parte de cima, atingiu lá a torre, atingiu lá a parte de cima, algum furo lá na parte de cima do barquinho, o barco vai afundar? Não vai. Então, gerente, isso aqui você resolve. Ah, não sei, resolva do seu jeito e me fale como é que você resolveu. Agora, se for uma situação onde o furo é debaixo da água, então o navio tem um risco, o barco tem um risco de afundar. E se isso ocorre, eu preciso resolver com ele, ou eu mesmo resolver. Então, o que eu faço com o gerente é isso. O que for problema que não vai dar prejuízo para a empresa, ele resolve. Às vezes aqueles problemas do dia a dia, uma pintuinhazinha lá entre uma pessoa ou outra, que é normal na empresa, ou um cliente que não é um cliente curva A, que precisa de alguma ajuda, alguma coisa lá, ele resolve. Eu não preciso entrar. Ou uma situação lá de limpeza do negócio, da empresa, não preocupar com isso, não. O nosso time resolve isso. Agora, se for um problema, um cliente curva A lá, uma situação do Cefaz, no nosso caso, né, uma Cefaz da vida, uma coisa que vá mexer ponteiro, que vá derrubar o barquinho, aí a gente entra. Porque senão você fica doido. Você coloca um monte de gerente e o gerente vai só te trazendo mais problemas. Então, o gestor ele precisa avaliar também o que é de responsabilidade dele. Ele precisa ter essa avaliação crítica. Precisa ter essa clareza, né? Entendi. Entendeu? E hoje, o gestor ele precisa ter uma rotina bem definida, algo que auxilia. Ah, não, esse dia aqui eu vou tirar somente para planejamento dos processos. Ele tem que ter isso, implementar isso na vida dele? Bem, primeiro que o gestor precisa saber analisar números, né? Que é uma coisa que muitos não sabem fazer. Segundo, para você ser o gestor de uma empresa, você tem que conhecer todos os setores da empresa. Não tem como cobrar o que você não sabe. Não tem como você medir o que você não sabe. Então a gente precisa, por exemplo, eu preciso conhecer o financeiro, eu preciso conhecer vendas, eu preciso conhecer, no nosso caso, suporte técnico, eu preciso conhecer a parte financeira, de gestão, eu preciso conhecer tudo. E se eu não conhecer, como é que eu vou analisar os números, como é que eu vou sentar com o meu time, conversar, gerir, ver o que precisa melhorar, e muitas vezes elaborar estratégia, porque muitas vezes o teu time está lá no operacional rodando e ele não consegue, ele bate cabeça, porque ele não consegue ver isso aqui, ele vê só o problema. E aí, para poder ajudar, você precisa conhecer. Não tem como você ser um bom gestor se você não conhece todas as áreas. Eu não estou dizendo para você ser especialista em todas, não é isso. É só você saber como funciona cada um desses setores para você tenha minimamente uma condição de você gerir o negócio. Se você não tem isso, você não é gestor, né? E realmente isso é muito importante. Falando um pouco sobre o gestor
E o cliente, certo? Na prática, como é que o gestor ele pensa sobre o cliente, sobre como aquilo que ele está fazendo vai impactar o cliente dele? Vamos lá. Primeiro que o gestor também, além de se preocupar com o time, principalmente também tem que se preocupar com o cliente. É claro que o time é mais importante do que o cliente, porque o time é que atende o cliente. Então você trata bem o seu time para que o seu time trate bem o seu cliente. Isso é padrão do negócio, né? E o cliente tem que se sentir satisfeito, né, com o atendimento, ou com o produto ou serviço que ele adquiriu de você. Você tem que criar um padrão de processos para que não importe, ó, entrou um cliente, ele tem aquela mesma experiência que os outros tiveram. Uma experiência padronizada, né? Padronizada, e também o comercial promete lá mundos e fundos para o cliente, e aquilo tem que ser cumprido na jornada do cliente. Então é outro ponto que a gente bate muito. Por isso que a gente tem várias etapas na implantação de software e tudo mais, para que garanta a qualidade e a boa experiência do cliente. Nós temos até um setor de CS só para isso, para ficar medindo como é que está sendo a jornada do cliente, né? Uma outra dor que o empresário também tem é o seguinte: quando ele passa da fase de criança, que ele atende o cliente, ele faz tudo com o cliente, aí ele entra na adolescência. Só que na adolescência, ele precisa delegar alguns clientes para o seu time. E aí entra o gargalo, que o cliente não quer ser atendido por outra pessoa, só por ele. Então, se essa é a sua dor, vamos conversar sobre isso agora. Como eu resolvo isso? Primeiramente, você precisa identificar seus clientes. Se eles são, vamos supor que você acabou de entrar na fase da adolescência da sua empresa, né? Está começando a crescer, você não consegue atender todos os clientes. Então, você precisa identificar quem são os meus clientes, curva A, curva B, curva C. Tenha essa clareza antes. Ok, já sei quem são meus clientes curva A, geralmente são menos clientes do que curva B e C. Esses aqui, por enquanto, eu vou continuar atendendo. Agora, curva B e C, como é que eu deixo de atender o cliente, assim, entre aspas, sem ele ficar chateado, sem ele me deixar, né? Deixar minha empresa, deixar de me comprar. Você vai atender inicialmente o cliente e vai dizer, ô, João, seguinte, eu tô com o Marcos aqui que vai te atender, tá? Eu vou acompanhar, não se preocupe, eu vou acompanhar teu atendimento com ele, e qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa, tu fala comigo, ou ele fala contigo também, né? Quando terminar o atendimento do Marcos com o cliente, aí você chega no cliente e fala, ei cliente, deu tudo certo? Foi resolvido o seu problema? O cliente foi sim. Que aí você garante na cabeça do cliente que não é só você que resolve, o Marcos também resolve, né? Então, assim Gera você uma começa a soltar, né, o cliente para que teu time vá gerindo ele. Por que eu falei que os curva A você ainda atende? Porque os clientes curva A é o cliente que sustenta o teu negócio. Então, inicialmente, você vai atender, para você colocar alguém para atender o cliente curva A, você tem que ter alguém muito bom no teu time. Senão, você vai acabar se queimando com esse cliente. O cara que é curva A, ele sabe que é curva A. Ele sabe que paga bem. E ele, no mínimo, quer um bom atendimento, um atendimento diferenciado. Porque é injusto você tratar de forma justa quem te paga valores diferentes. Porque se a pessoa te paga mais, ela espera um melhor atendimento. Quem te paga menos, não é que vai ter um atendimento ruim, ele tem que ter um bom atendimento sim. Mas é por isso que existe a área VIP. Qualquer canto você vai, numa festa, por exemplo, tem a área VIP e tem a área comum, né? Dentro do negócio também tem isso. Infelizmente, a sociedade funciona assim. O mundo funciona assim. Essa parte de desassociar um pouco, descentralizar o atendimento dos clientes de você, gera ali para o Marcos, né? Gera ali também uma autoridade. Então, sim, você vai passando também para o teu cliente, numa visão geral, que existem pessoas no teu time que conseguem resolver situações, né, sem depender totalmente de você. Exatamente. Até porque se for depender do gestor para apagar todos os incêndios, então a vida do gestor ela fica um pouco... E você falou de incêndio. Sempre trabalho para prevenir queimadas e não apagar incêndios, porque talvez a sua rotina todo dia seja apagar incêndio. Todo dia você tem problemas para resolver. E aí você sente que só está resolvendo problemas. Todo dia eu só resolvo problemas, eu não consigo focar no crescimento da minha empresa, e é porque está faltando você planejamento, está faltando processos no seu negócio, para que você... E o processo vai te ajudar a prevenir queimadas, e não ficar apagando incêndio todo dia, ok? Teve alguma experiência marcante que mudou o seu jeito de gerir hoje, Jean? E aproveitando também para você já deixar um conselho para o... Pois é, nós somos uma empresa de software. Inclusive, se você não conhece o nosso sistema, né?
Fazer um merchan aí. Vou deixar o link embaixo aí. Inclusive, se você não conhece, né, o nosso sistema ainda, a gente deixa sempre as nossas redes sociais aqui na descrição. Então, aproveita lá para conhecer e vem com a gente. Teve sim, em 2019 eu fui para uma palestra em São Paulo, do Túlio Bittencourt, que para mim é uma das referências na parte de gestão de software house, e ele falou algumas coisas, inclusive uma delas me marcou muito, que lá nesse dia teve, era várias palestras simultâneas, eram 3 dias de palestras, e só a última palestra, no último dia, na última hora, do último lado lá, eu lembro que eram 3 lados de palestras, que foi a palestra dele que mudou toda a minha forma de pensar. Então, às vezes, um pequeno gancho de conteúdo ali muda tudo na sua vida, e foi o que aconteceu comigo. Né? Algumas coisas que ele falou lá, por exemplo, na época eu era programador também, programador Delphi, né? E ele falou, ó, eu aprendi a programar em 2, 3 meses, eu era melhor do que os programadores de Delphi que programavam há 20 anos em Delphi. E eu estava vendendo curso pro pessoal que programa em Delphi. E aí ele perguntou, como que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Simples. Porque o pessoal que programa há 20 anos em Delphi, eles passavam 20 anos fazendo a mesma coisa. Ou seja, você passa 20 anos vivendo apenas um dia. E ele aprendeu em um dia o que eles passaram 20 anos fazendo, com excelência. E aí eu fui, é verdade, né? E outras coisas mais que ele falou, rapidamente ele conseguiu crescer a empresa dele, trabalhando com inteligência, com gestão, olhando para fora do mercado, parando de olhar só para dentro, parando de focar no produto. As pessoas acham que o foco é o produto, não é. O foco é vendas, é processo, é pessoas, é escalabilidade, né? Mostrando como é que você escala o seu negócio. Então, foi um conteúdo muito agregador para mim, que aí depois eu fui executar e funcionou muito bem. Né? E aí a gente foi estudar, foi aprender mais coisas e tudo mais, mas foi um ponto-chave, aquele ponto ali que você está nessa rota aqui, aquele pequeno ponto aí desviou sua rota para um outro lado, um outro destino que mudou tudo. Uma virada foi de isso chave. que me aconteceu. Né? Então é importante sim, por isso que esse podcast vai ser um podcast bem agregador para a galera aí. Se você assistir bem, inclusive eu recomendo que você assista de novo, né? Se você não absorver isso aí, porque é um conteúdo de muito valor. Então, Jean, nós já estamos finalizando e eu gostaria que você deixasse um conselho para os gestores, para os empresários. Crie processos no seu negócio, crie processos para que sua empresa não seja uma empresa que todo dia você tenha que apagar incêndio. E todo dia você já acorda de manhã sabendo que vai ter problemas, estressado, com raiva da vida lá do trabalho, com saudade de quando você era pequeno, que não tinha tanto problema, né? É porque você não tem processo. O grande segredo do negócio é o processo. Se você tem processo, as pessoas são importantes, mas o processo ele faz o teu negócio andar. Você consegue ter vida, você consegue ter tempo para sua família e tudo mais, você consegue realmente gerir o seu negócio, consegue abrir novos negócios, consegue pensar realmente na gestão do seu negócio, processo. Ok? Perfeito, Jean, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade. Agradeço, E, pessoal, vocês não esqueçam de compartilhar esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que aqui a gente aprendeu bastante hoje. É isso aí. Até o próximo CommandCast. Valeu.